está aqui também, então acho que vai ser bem produtivo. Qualquer dúvida, qualquer embate aí que a gente tenha que fazer. E então a gente ela vai fazer uma fala, depois a gente abre para algumas inscrições, tá? Quem quiser, Humberto, você pode fazer as inscrições, por favor? Durante a fala da secretária, depois a gente abre o bloco para perguntas. Tá bom? Assim que terminar, Denise, 5 perguntas? Pode ser. 5 perguntas? Então vocês se organizem aí para ver o ponto mais importante aí, né? Porque a política das mulheres é bastante extenso, né? A problemática é grandiosa. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e chamar a secretária Denise Mota, por favor, para fazer a fala. Obrigada, André. Bom, queria iniciar saudando e agradecendo a nossa subprefeita de Cidade Tiradentes, a Andréia, pela receptividade, o chefe de gabinete, seu Kogut também, agradecer pela boa recepção que Cidade Tiradentes está nos dando. É a terceira vez que eu venho para cá nesta gestão. Eu acompanhei a visita do prefeito Fernando Haddad aqui à Cidade Tiradentes e depois, no ano passado, fui na comemoração de 10 anos de inauguração da Casa Ser, que inclusive é um serviço que está sob a gestão da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. E essa é a nossa primeira vinda a uma subsede neste novo modelo, onde há na subprefeitura, dentro desse novo modelo, esse modelo de então secretários em parceria com as subprefeituras virem para as diversas regiões da cidade. Essa é a primeira vez que a gente vem a uma subprefeitura com este desenho, né, de fazermos um diálogo com a comunidade, com a imprensa da região, visitar o equipamento. E eu queria também aproveitar a oportunidade para apresentar a minha equipe, porque eu acho que é importante que as lideranças do Conselho Participativo, as lideranças do movimento de mulheres, dos diversos conselhos temáticos, conheçam quem coordena cada área na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que é uma secretaria nova, certo? Completamos um ano de criação oficial em maio, porque assim as pessoas também sabem a quem procurar quando tiver determinada demanda. Então, queria começar apresentando a secretária adjunta, Dulce Xavier. E estão presentes aqui também da equipe a coordenadora de autonomia econômica, Maria Cristina Corral. Então, essa área de geração de trabalho e renda para as mulheres, ela que coordena. A nossa coordenadora de participação social, a Rita Quadros. A nossa coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher, a Fernanda Castro. A nossa coordenadora de ações temáticas, a Maria Lúcia, não veio, certo? Mas tem a Beth, da equipe da Maria Lúcia, que faz assessoria tanto para a área da habitação, quanto está também contribuindo na área da participação social. Está também a Silvinha, cadê Silvinha? Silvinha, da equipe da participação social. A Maria Nage, que é a coordenadora dos serviços dos nossos equipamentos, também. Está a Lígia, assessora especial da secretaria. Trouxe todo mundo, tá, gente? Trouxe todas as coordenadoras. E a Isabela, assessora de comunicação. Esqueci alguém da equipe? Não esqueci? Ok. Então, essas são as pessoas responsáveis pelas respectivas áreas. Eu vou falar um pouquinho do que a gente está desenvolvendo em cada área, cada uma dessas áreas. Só para recuperar, acho que tem muita gente aqui que é do movimento social, que é do movimento de mulheres, ou que são pessoas, inclusive lideranças masculinas, que
acompanham aí a reestruturação que a gestão do prefeito Fernando Haddad fez a partir então de 2013. Mas é sempre bom recuperar, porque eu estava conversando com algumas pessoas aqui no começo e elas não sabiam muito bem sobre a história da secretaria. Então eu queria contar um pouquinho. O ano passado, então, logo no dia 1º de janeiro de 2013, o prefeito criou a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres por decreto e depois foi aquele projeto de lei para a Câmara Municipal, que foi considerado uma mini reforma administrativa, que criou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Licenciamentos, reestruturou a Secretaria de Direitos Humanos. E também a Secretaria de Relações Governamentais foi reestruturada. Então, foi nesse processo que a Secretaria foi criada. Porém, esse foi o processo administrativo, o processo da legislação que dá suporte à institucionalização da Secretaria. Mas tem toda uma história na cidade sobre as políticas para as mulheres. Então, nós, na gestão da prefeita Marta Suplicy, tínhamos uma coordenação de políticas para as mulheres que veio implementando várias ações, que montou, deixou já preparada para a próxima gestão que veio, que foram as gestões do prefeito Serra e do prefeito Kassab, a instalação de 5 centros de cidadania da mulher. Então isso foi forjado, preparado lá na gestão da Marta. Ela deixou essa parceria com a União Europeia já engatilhada, e a Casa Eliane de Gramont, que já vinha da década de 90 na gestão da prefeita Luísa Erundina, e temos também o Centro de Referência da Mulher Brasilândia. E o 25 de março, que era um Centro de Cidadania da Mulher, passou a ser um Centro de Referência da Mulher. Então, temos já esses serviços, que ao todo são 10 serviços que estão sob gestão da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Portanto, a cidade já tem uma história, uma política, um diálogo com o movimento. Esses serviços são a Casa Ser, que é uma gestão compartilhada, uma gestão da Secretaria Municipal de Saúde em parceria conosco, o Centro de Referência da Mulher Eliane de Gramont, na Vila Mariana, o Centro de Referência da Mulher Brasilândia, na Vila Brasilândia, o Centro de Referência da Mulher 25 de março, uma casa-abrigo de endereço sigiloso e 5 CCMs. O CCM de Itaquera, então aqui na Zona Leste a gente tem só o CCM de Itaquera e a Casa C, certo? Então precisa ampliar. E vou falar um pouco disso. A gente tem na região sul da cidade 3 CCMs, o Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros, e a gente tem em Perus, que também faz ali a Zona Norte, o Centro de Cidadania da Mulher. Então são esses os serviços que nós temos, com a pretensão de ampliar. Vou falar um pouco mais disso lá na frente, dessa ampliação. Então a cidade já tem uma história, certo, de serviços que vem sendo implementados. Porém, durante a campanha do prefeito Fernando Haddad, em diálogo com o movimento de mulheres, foi decidido no projeto, no plano de governo, inserir a criação de 2 secretarias, a da Promoção da Igualdade Racial e a de Políticas para as Mulheres. A partir da constatação do movimento social e do candidato a prefeito, candidato a gestor da nossa cidade, da importância de termos de forma institucionalizada, dentro da gestão pública, com arcabouço jurídico, com recursos humanos, com orçamento, uma secretaria para formular, implementar, fiscalizar, articular de forma intersetorial com as demais secretarias as políticas para as mulheres. E muito também estimulados pelo projeto nacional, pelo processo nacional de políticas públicas, de completar no ano passado 10 anos da criação de uma secretaria de políticas para as mulheres em nível federal e 10 anos da CEPI, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em nível federal, que estimulou muitos estados
Brasil afora, e muitos municípios, a incorporarem na gestão pública como uma parte importante da formulação, da execução de políticas públicas, das políticas para as mulheres, a partir de parcerias, de projetos, da constatação de que para o enraizamento na gestão pública de políticas voltadas para as mulheres e para a implementação mais atuante de projetos que fomentassem o enfrentamento à violência contra a mulher, a geração de trabalho e renda, era preciso que os estados e municípios espelhassem essa visão, essa estruturação das políticas públicas dentro da gestão pública. Então, a partir de então, se fomentou fortemente a inserção do que nós chamamos de OPMs, Organismos de Políticas para as Mulheres. Né? É muito usado esse termo. Ah, lá tem OPM, lá em Carapicuíba tem OPM ou não? Quando fala assim, é Organismos de Políticas para as Mulheres. E o OPM, ele pode ser uma coordenação, muitas vezes ele não há uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, mas há uma gerência, uma coordenação, e o nosso trabalho é para que os municípios se esforcem para sair da gerência, da coordenação, dessa política estar diluída, muitas vezes dentro de uma Secretaria da Assistência Social ou de Direitos Humanos, e estruturar uma Secretaria de Políticas para as Mulheres para dar a essa política a visibilidade, a força, o apoio necessário. Então, a partir de toda essa conjuntura aqui, em São Paulo, criamos a Secretaria. Como que a Secretaria está estruturada? Eu não vou falar detalhadamente do organograma da Secretaria, mas inclusive a partir das coordenadoras que estão aqui presentes, que representam as 5 coordenações que nós temos, eu vou falar um pouquinho então do que a gente está fazendo. Bom, na coordenação de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Fernanda, a coordenadora. Bom, o que a gente está fazendo? Primeiro, buscando ter uma atuação de enfrentamento à violência contra a mulher de forma transversal. Além de fortalecer os nossos serviços e ampliar os nossos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, implantar os projetos que tenham a parceria e o apoio das demais secretarias. Quais projetos que a gente vem implantando? Bom, a unidade móvel, alguém aqui conhece a unidade móvel? Ônibus? A unidade móvel que a cidade de São Paulo foi beneficiada com uma unidade móvel, que é aquele ônibus adaptado, com 2 salas individualizadas, que a gente montou uma equipe multiprofissional, uma assistente social, uma psicóloga, fazendo o atendimento das mulheres, é destinada a atender as mulheres e orientar em relação aos casos de violência. E faz parte do programa federal da presidenta Dilma, Mulher Viver Sem Violência, que entregou 2 ônibus para cada estado do Brasil. Então, a gente iniciou o atendimento na unidade móvel, na região sul, então fizemos toda aquela ponta desde o extremo sul, Parelheiros, Marcilac, Colônia, fizemos Cidade Ademar, Campo Limpo, Boimirim, quem mais, gente? Grajaú, Capela, fizemos aí 3 meses de Zona Sul. O ônibus não é só para nós, o ônibus é para a região metropolitana, certo? Então ele tem que ser compartilhado com Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Guarulhos, Osasco, Itaquaquecetuba, enfim, com as demais, são cerca de 12? Não, mas as que tem, vai só para as que tem OPM. São 21 as que têm organismos de políticas para as mulheres. Nós não vamos compartilhar com todas, só as que têm organismos de políticas para as mulheres. E ele vai agora, em julho, fazer revisão, vai fazer PVA, seguro e tal. E a Esperança pediu para a gente paralisar esse ônibus 15 dias para poder fazer isso. E ele deve estar indo em agosto para a região do ABC. E nós estamos nos esforçando para em setembro, outubro e novembro esse ônibus ir para
voltar para a capital e a gente conseguir fazer Zona Leste. E a gente tem tido muito apoio, então falando aí da ação intersetorial, da Secretaria da Saúde para ajudar com a equipe que atende no ônibus, da Secretaria da Assistência Social, mandando para todas as regiões em que nós estamos indo com a unidade móvel, uma representante do CREAS, dos CRAS, para acompanhar o trabalho do ônibus e da comunidade também, que tem divulgado, que tem ajudado, acompanhado o processo de atendimento. Nós já fizemos cerca de 4.000 atendimentos gerais do ônibus, de orientação, de distribuição de material. E quantos atendimentos individuais, gente? 113 atendimentos individuais, que é aquele que a mulher sobe no ônibus, vai fazer uma denúncia, precisa de um encaminhamento rápido, aquele que a mulher decide denunciar, né? Não só uma orientação geral, onde você distribui o material, encaminha para um serviço. Então, nós estamos muito surpresas, positivamente surpresas, com o impacto do atendimento que a unidade móvel prestou. É uma experiência nova para nós também, porque na área de enfrentamento à violência, a tradição é você terem serviços e as mulheres procurarem, não essa buscativa de você colocar uma unidade móvel numa região. Então está sendo importante para nós essa experiência, mas mostra uma debilidade nossa, uma fragilidade nossa, que é a rede de enfrentamento à violência, a necessidade de fortalecer essa rede. Porque depois que o ônibus passa, essa mulher precisa ter atendimento psicológico, jurídico, social, acompanhamento, delegacia da mulher funcionando, e os nossos serviços são poucos. Então, ao mesmo tempo que mostra que o ônibus é uma experiência exitosa, mostra que precisa ter retaguarda para dar continuidade aos atendimentos. Mas tem sido uma parceria importante no transporte, na saúde, com assistência. Implantamos o projeto Guardiã Maria da Penha, aqui em São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, que está somente no centro da cidade. É um projeto pequeno, inicial, onde 20 guardas, 10 masculinos e 10 guardas femininas, 10 homens e 10 mulheres, que compõem essa equipe do Guardiã Maria da Penha, acompanham, monitoram é a situação das mulheres que estão com medida protetiva garantida pela Lei Maria da Penha. Então a mulher tem a medida protetiva garantida, porque o agressor não pode se aproximar dela, não pode chegar a X metros, ultrapassar X metros de distância, mas não tem um apoio, muitas vezes, do Estado para garantir o afastamento. Não tem apoio da política pública para garantir o afastamento do agressor. Então, esse projeto, que é baseado naquela Patrulha Maria da Penha, que o Rio Grande do Sul foi pioneiro a implementar, começou a ser implementado há cerca de 3 semanas aqui em São Paulo, inicialmente pelo centro, para a gente experimentar como está sendo isso, e tem sido muito positiva a reação das mulheres, porque as mulheres não acreditam que vai lá uma dupla de policiais perguntar se o agressor, 2, 3 vezes por dia, se o agressor tentou se aproximar, se ela está precisando de apoio, se ele tentou se aproximar, aguarda, reporta isso ao Ministério Público. Se ele estiver rondando a casa e for pego em flagrante naquele minuto, ele pode ser preso pela Guarda Municipal naquele momento, enfim. Então é um projeto que está também sendo implementado. A gente participa do fórum da campanha Compromisso e Atitude, o Tribunal de Justiça, delegacias, demais prefeituras que reúnem a região metropolitana para fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha no estado de São Paulo. Então, essa é uma ação importante também do enfrentamento à violência, e nós pretendemos, estamos já com a definição de ter mais 2 equipamentos de enfrentamento à violência na cidade de São Paulo. Um é a Casa da Mulher Brasileira, aquela que vai ser no centro da cidade, também faz parte do projeto federal Mulher Viver Sem Violência, onde vai ter uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital. Como era uma só, a gente optou por ser no centro, certo? Não levar nem para a Zona Sul, nem para Norte, Leste, Oeste.
quilômetro da Praça da Sé, precisava de um terreno de 7.000 metros quadrados, porque é um serviço inédito, porque ele vai juntar Tribunal de Justiça, Delegacia da Mulher, atendimento psicológico, social, vai encaminhar essas mulheres para emprego, ele vai também servir de abrigamento temporário, abrigamento de passagem para casos de curta permanência, então precisa ser, são 3.500 metros quadrados de construção. Não precisava ser um terreno grande, a gente conseguiu, com muita luta, desenrolar toda a situação desse terreno e é lá no Campus Sul. O edital deve estar saindo entre ontem e hoje, no Diário Oficial da União, de contratação de uma construtora, edital federal, do Banco do Brasil, para construir a Casa da Mulher Brasileira, e presume-se que, a partir da publicação do edital, a gente esperava que esse edital saísse no ano passado, por problemas relacionados aí à questão da legislação relacionada a editais, está saindo esse ano, mas a gente espera que seja muito rápida a construção, porque são módulos. Então, se fala assim, no máximo 150 dias para a construção, de 120 a 150 dias, e a gente está esperando, então, que a gente consiga mesmo que assim seja. Então, a gente vai ter a Casa da Mulher Brasileira especializada nessa área. E a gente vai ter aqui em São Paulo, ao lado naquele terreno, ao lado da casa Eliane de Gramont, uma casa de passagem, que é diferente da casa-abrigo, de endereço sigiloso, onde a mulher corre risco de vida, certo? Fica abrigada. Você tem que tirar a mulher da exposição e da proximidade em relação ao agressor. A casa de passagem é mais para uma permanência de, no máximo, 15 dias. Então, a gente conseguiu, fomos contempladas em edital federal, então nós conseguimos ser contempladas e vai ser construída a casa de passagem. Essa demora um pouco mais para começar a ser construída, não será tão rápido como a Eliane de Gramont, mas a gente acha que consegue começar a construir até o final deste ano já a construção lá. E nós pretendemos, aí até o final da gestão do prefeito, instalar também mais uma casa-abrigo de endereço sigiloso. Estamos fazendo levantamento de locais para a nossa cidade. E pretendemos, estamos também fazendo um levantamento, ter mais 2 centros de referência da mulher e 2 centros de cidadania da mulher na cidade de São Paulo. Ainda não definimos as regiões, para ampliar a rede de serviços que atendem as mulheres. Em relação aos centros de cidadania da mulher, a gente está fazendo uma reestruturação neles. Eles estavam funcionando muito como centro de convivência e a gente está lutando para retomar o papel original, de estimular a auto-organização das mulheres, de empoderar as mulheres, de trabalhar mais focada nessa questão da participação social das mulheres e na geração de trabalho e renda, na autonomia econômica. Então, essas ações que a gente tem feito. Na participação social, o que a gente tem feito, está aqui a Rita, a coordenadora, a gente traçou uma meta, um plano de trabalho, que é iniciar o fortalecimento da participação social a partir da instalação de fóruns regionais de participação das mulheres. Então, estimular a participação das mulheres nas regiões. E, para conseguir que esses fóruns regionais aconteçam, a Rita Quadros está indo de subprefeitura em prefeitura. A Rita e a equipe dela, de subprefeitura em subprefeitura, conversar sobre como estimular, como instalar esses fóruns e conseguir que essa participação de fato ocorra. E a gente quer fazer isso em consonância com os conselhos participativos. Porque os conselhos participativos estão eleitos, dialogam com as subprefeituras, são um espaço importante da participação social na nossa cidade, e a gente não quer fazer esses fóruns de participação social das mulheres apartados dos fóruns instalados de participação social, como é o Conselho Participativo. A gente quer articular a união destes espaços e o fortalecimento da participação social, até porque as mulheres estão no Conselho Participativo
participativo também estão em diálogo com as subprefeituras. Então, é importante, a gente quer vir fazer esse diálogo, né, Rita, aqui em Cidade Tiradentes, com vocês, para pensar aí a estratégia de implantação do fórum aqui na região e de estimular aqui a participação das mulheres. E qual é a meta? Por que a gente, então, não criou um Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres e pronto, certo? Para garantir a participação social. Porque a gente quer acumular experiência, quer conhecer quais são as demandas, quer que as mulheres, quando a gente for, quer que o movimento, quando a gente for compor o conselho, tenha de forma mais amadurecida qual vai ser a composição, qual vai ser o papel, como vai ser o funcionamento desse conselho. Então, o resultado dessa ação é a instalação do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, que a gente quer instalar aqui em São Paulo ano que vem, certo? E preparar a próxima Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, a área da participação social está com essa missão, que é uma missão importante, que é o fortalecimento da participação social das mulheres. E, inclusive, estamos com uma outra missão, né, Rita? Bem importante, que eu não sei se todo mundo sabe, que foi aprovado um projeto na Câmara que exige que todos os conselhos da cidade tenham paridade de participação para as mulheres. 50% de participação das mulheres. Foi uma lei e foi sancionada pelo prefeito, certo? Então, nós montamos um grupo de trabalho que envolve a Secretaria de Governo, está aqui a Nancy da Secretaria de Governo, inclusive presente, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Relações Governamentais, negócios jurídicos, para fazer o quê? O diálogo com os conselhos, porque tem conselho que já está eleito, então você não vai de uma hora para outra falar, olha, aqui tem que ter 50% de mulheres, quem está eleito e não está mais eleito. Então, quem está eleito já tem que ir adequando, se preparando para na próxima eleição garantir 50-50, meio a meio, 50% de mulheres e 50% de homens. E os que terão eleição, tem muitos que terão eleição, que já tenham a previsão de que na sua eleição vai ter que ter 50% de mulheres, porque é uma lei da cidade de São Paulo, uma lei positiva, importante. Então a gente está com essa missão de fazer esse monitoramento. Para nossa alegria, a gente descobriu que tem muito conselho onde já tem 40%, 45% de participação feminina. Não é algo que distorce a realidade ter 50% de participação das mulheres nos conselhos. É algo que dialoga com a participação social das mulheres. Por outro lado, tem alguns conselhos de políticas importantes para a cidade que não espelham essa participação social das mulheres. As mulheres estão na base dos movimentos, têm uma atuação forte, são lideranças, chega lá no conselho temático da área, não tem nem 30% de mulheres. Então, a gente viu que a grande maioria não vai ter uma enorme dificuldade de adequar aos 50%, mas tem alguns que vai ser sim uma guinada aí, um cavalo de pau, certo? Então, a área da participação social tem essa missão. Tem a área da autonomia econômica, está aqui a Cristina, onde a gente está tentando, nos Centros de Cidadania da Mulher, dentro daquela visão de reestruturar, né, atualizar o papel dos Centros de Cidadania da Mulher, para que não sejam meros espaços de convivência, onde as mulheres vão conversar, vão bordar, vão aprender a pintar, mas sim espaços de empoderamento, de estimular a participação social, de garantir uma oportunidade para a capacitação profissional. A gente está implantando um projeto na área da economia solidária, que também fomos contempladas num edital federal para implantar esse projeto. Esse já está liberada a verba, já está começando a implantação no Centro de Cidadania da Mulher para capacitar as mulheres na área de cooperativismo e associativismo. E estamos buscando parcerias também com entidades sindicais, entidades empresariais, para na cidade de São Paulo conseguir montar um projeto. Não está montado, não está em andamento ainda, a gente está articulando para isso, um projeto onde a gente garanta
vamos fazer formação profissional. Agora, as empresas garantem um emprego de qualidade, que não seja precário, que as mulheres tenham oportunidade de continuar tendo ascensão. Dá para dialogar sobre isso? Essa é a nossa ideia para consolidar esse projeto que ainda está sendo gestado. O que está já aprovado é esse da economia solidária. E nós temos a área, eu vi a Maria Lúcia chegando. Tinha falado dela, mas ainda não tinha chegado. Aqui é a Maria Lúcia Silveira, que coordena as ações temáticas. O que são essa coordenação de ações temáticas? Quando a gente fala da importância de ter uma ação transversal, porque as políticas para as mulheres têm que estar na Secretaria do Trabalho, da Cultura, da Educação, da Saúde, é onde estão as ações transversais. E a Maria Lúcia, então, coordenando e junto com a equipe dela, está com a missão de fazer essa articulação transversal. Com a Secretaria da Saúde, da Educação, da Habitação, da Cultura, LGBT, nós temos questão de ter uma assessoria, no nosso caso LGBT, certo? Para poder tratar desses temas que dizem respeito às transexuais, às travestis, às mulheres lésbicas. Então a gente tem que fazer essa ação transversal. E a gente tem uma coordenadoria LGBT na Secretaria de Direitos Humanos. Então a gente está sempre trabalhando essa questão da homossexualidade em relação às mulheres, junto e em parceria com a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, e os projetos para capacitar profissionais de saúde na área de direitos sexuais e reprodutivos. A gente apresentou um projeto a nível federal para essa área. Como a gente apresentou muito projeto, o nível federal selecionou alguns e esse não foi aprovado em nível federal. Mas a gente quer conversar com a Secretaria da Saúde, que mesmo não tendo sido aprovado em nível federal, se a gente não consegue aí um grande esforço de, conjuntamente, nós e eles, mesmo assim, implantarmos esse projeto, de capacitar 200 profissionais de saúde em cada região da cidade, nas 5 regiões, na área de direitos sexuais e reprodutivos. Para essa expertise que a gente tem aqui na Casa C, de pessoas, de uma equipe especializada nessa área, se enraizar pela cidade. E a gente não tem só uma ilha de excelência aqui, mas na rede, no Sistema Único de Saúde, nós não temos profissionais capacitados e que consigam garantir essa atenção integral à saúde da mulher, seja na atenção básica, na média complexidade, no Sistema Único de Saúde. Então, também é uma parceria que a gente está tentando. E foi aprovado, né, Maria Lúcia, aqui para a região, inclusive, né, que a região vai ter uma forte atuação, de capacitação de jovens para a área de educação sexual, buscando que sejam multiplicadores nas escolas, né, fazer a retomada desse debate da educação sexual nas escolas. Estamos fazendo capacitação, a coordenação de ações temáticas está fazendo capacitação de gestores e gestoras para as políticas de gênero. Então, tem passado pela capacitação em políticas de gênero funcionários, gestores da educação, do trabalho, da saúde, da cultura, das várias secretarias, nessa visão de enraizar as políticas para as mulheres nas demais secretarias. Que as demais secretarias, quando forem fazer uma atividade do Dia Internacional da Mulher, não pensem o Dia Internacional da Mulher só como um dia para distribuir flores, curso de maquiagem, de limpeza de pele, reforçando esse estereótipo de que a mulher, né, de que qualquer ação que você faça para a mulher está vinculada à questão da beleza, à questão da estética, e não a direitos sociais, trabalhistas, empoderamento. Dentro de um hospital, sendo casos de parto, ou que fiquem, né, pela regra, até 5 minutos de hospitais, ou dentro de hospitais, qualquer emergência maior pode ser bem acompanhada, e se ela precisar fazer uma cesariana, ela é rapidamente atendida. Não é nenhum drama, nenhum grande problema se você tiver hospitais em até 5 minutos ou se estiver na casa de parto intra-hospitalar. Então, o Rede Cegonha está fomentando
na cidade a implantação dessas 6 casas de parto distribuídas nas 5 regiões da cidade, que eu acho que é também um avanço importante aí dentro da área dos direitos reprodutivos das mulheres, que eu acho que é algo que a gente tem que, de fato, fomentar e fortalecer. E a gente tem dialogado nessa área. Eu já conversei com o secretário Felipe da importância de as entidades que atendem as mulheres terem uma posição laica, quer dizer, uma posição que não faça o atendimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com base na religiosidade, e sim nos direitos que o Estado garante. Então tem que ter pílula do dia seguinte, tem que ter laqueadura, tem que ter vasectomia para os homens que assim desejarem, tiverem dentro dos critérios, tem que ter pílula do dia seguinte, tem que realizar o aborto permitido em lei. Então, nessa área também a gente tem novidade, porque está sendo reinstalado no Hospital Municipal do Jabaquara o serviço de aborto legal, do aborto permitido em lei, dos casos de estupro e risco de vida da mãe, e está em andamento, o que não é uma reativação, é uma implantação no Tissetuba. Então, a gente tem que fazer toda essa ação transversal e esse diálogo o tempo todo para que as políticas para as mulheres, com essa visão de inclusão e empoderamento para as mulheres, a partir das várias políticas públicas que as várias secretarias de governo fazem, estejam incorporadas na nossa ação. Então, no plano de metas da cidade de São Paulo que foi construído, a gente conseguiu ano passado incluir algumas metas nossas e algumas metas das demais secretarias voltadas para as políticas para as mulheres, mas foi ainda muito inicial, muito incipiente. Então, a gente, nesse comitê intersetorial de políticas para as mulheres, onde estão as 19 secretarias, pretende aprimorar isso. Porque tem muita coisa que não foi possível entrar no plano de metas, porque a gente estava construindo o organograma da secretaria para aprovar na Câmara e ao mesmo tempo tinha que formatar propostas para o plano de metas. Mal os demais secretários e eu tínhamos chegado, já tinha que ter no plano de metas uma ação transversal, então foi tudo muito rápido, mas independentemente do plano de metas, tem muitas ações de políticas para as mulheres que podem ser combinadas nesse comitê intersecretarial, e é essa a nossa ideia. Então, acho que para começar o diálogo aqui, acho que consegui falar um pouquinho de cada ação que a gente está desenvolvendo. Então, todas as coordenadoras aqui acho que podem ajudar bastante a detalhar, esclarecer as dúvidas. Eu acho que é suficiente para a gente abrir esse diálogo. Eu agradeço muito a presença de todas, de todos, dos representantes do Conselho Participativo, dos movimentos sociais aqui presentes, das demais secretarias aqui presentes, porque essa é a primeira vinda numa subprefeitura de muitas que a gente pretende fazer. Muito obrigada. Os participantes. Queria aproveitar aqui e agradecer a Marina, coordenadora geral do movimento de moradia, da Estímulo, Maria Márcia, Mundial das Mulheres do Conselho de Saúde, a Rosimeire, gerente da Casa C, a Fabiana da Casa Anastácia, a Kelly da Casa Viviane, os conselheiros participativos aqui presentes, a Rita, a Flávia, a auxiliadora, a Evelyn, a Márcia, a Francisca, o Ademir, o Rodrigues, o Ademir Gomes, o senhor Antônio e a Solange, também da Associação Casa Branca. Obrigada pela presença de vocês. Nós temos 3 inscritos. Secretário, prefere os 3, depois responder? A Maria. Bom dia. Era objeto de questão, eu queria saber tudo que está acontecendo dentro da
os programas de governo e a gente pode chegar aqui e também pontuar o que nós queremos para o nosso bairro. Porque São Paulo é grande, todo mundo pensa que a cidade de Tiradentes é lá no final onde o vento faz a curva, mas aqui é grande, não é um bairro pequeno. E nós também somos, dentro da cidade de Tiradentes, nós temos vários problemas diversificados na questão da mulher. Então eu sei que aqui a secretária colocou todas as questões que a gente pode estar procurando, vai ter esse fórum, né, que a gente pode estar debatendo e trazendo para o nosso bairro que a gente precisa. Então eu vou me alongar aqui. Então o que eu gostaria de estar citando é que nós temos vários problemas na cidade de Tiradentes. Vou falar de problema, né? Acho que você vai ouvir muito. Nossos problemas aqui, o leque da mulher é enorme. Dentro da marcha a gente aprendeu muito, um pouquinho de cada coisa, na PLP. Então eu acho assim, primeiro, nós não temos delegacia. Quando falou da Guarda Civil Metropolitana, a Guarda poderia estar dando um respaldo para nós aqui. Porque a delegacia de mulher que nós temos é em Itaquera. Até a mulher chegar lá, nenhuma companheira amiga dela vai querer levar ela. Tá? Quem tiver aqui que discorde comigo, a minha seja a mãe dela e ame muito ela. Porque você sabe o que acontece com as mulheres. No meio do caminho ela desiste. A gente chama uma viatura, só Deus sabe que hora que ela chega. Tá? Medida protetiva, tem arma aí que pega mais de 200 metros. Ou então, minha filha, o policial vai ficar 24 horas grudado na mulher, me desculpa. Tá? Nem marido ciumento consegue ficar 24 horas. Então, essa é uma questão que a gente tem que dar uma analisada, porque 10 guardas metropolitanos não conseguem acompanhar uma mulher. A mulher, hoje em dia, é empoderada, ela trabalha, ela é dever na escola, ela estuda, e a gente não tem capacidade para isso. Então tem algumas coisas assim, não é ordem municipal, a gente vai entrar com o perito para tentar mudar algumas coisas ali, Maria da Penha, que está parada. Outra coisa que eu gostaria de dizer, o nosso déficit de creche também tem uma visão aqui, porque a gente não tem onde deixar nossas crianças. A maioria das mães continua usando a outra mulher, pagando um pouquinho já do que ela ganha, para cuidar daquela outra criança, ou até crianças cuidando de outras crianças. Uma outra questão que nós também temos, como foi colocado bem aqui, é a questão de saúde. A questão de saúde das mulheres na cidade de Tiradentes é muito engraçado, que nós temos a Casa Ser, onde a gente pode fazer um exame, onde detecta, pode falar se você tem câncer no colo do útero, rapidinho, igual aconteceu comigo, e você não consegue. Porque quando você consegue uma consulta no seu Santa Marcelina, onde o patriarcado e a igreja manda mais do que nós, sendo que é o dinheiro nosso que está lá, eles mandam você fazer um exame de citoloscopia, colonoscopia, lá do outro lado da cidade. Nem sempre você tem um bilhete único para passar e ir lá, que fica o dia inteiro, às vezes tem que ir acompanhada. Sendo que na Casa Ser, eu provo, vocês vão chegar lá e vão ir. Porque tem o exame ali para fazer, tem o profissional de saúde, e outra coisa, a Casa Ser está sendo isolada. Querem tomar Casa Ser, e a Casa Ser não tem nome de igreja. Tem o nome da mulher lá bem na porta. Auxiliadora, mas não é auxiliadora baixinha aqui não. Então, eu acho que nós temos que ver essa questão. Outra questão que foi colocada aqui, de capacitar os profissionais, nós temos ali o centro de referência. Quando você chega lá no centro de referência, a primeira coisa que você dá de cara é com o guarda. Que já começa que ali é um lugar bem deserto, lá em cima, perto 54. Eu acho que para pessoas cuidarem das mulheres, desde o psicólogo ao médico, ele tem que ter um treinamento, tá? Dentro dos movimentos, nós temos, muitas de nós, como os PLP, é um curso de 1 ano, mas é uma faculdade. E a outra época da nossa faculdade, nós temos diariamente dentro dos movimentos sociais e na luta de todo dia. Muitas dessas lideranças estão treinadas para acompanhar a equipe de saúde, porque a equipe de saúde não tem tempo nem para cuidar do posto, tá? Que não tem como visitar todos. Mas muitas de nossas lideranças são muito mais capacitadas. Talvez ela não tenha um curso universitário, mas na prática do dia a dia, ela consegue conversar com uma mulher, ela consegue tirar de uma mulher, ela consegue acompanhar, ela sabe aonde está o pontuado problema ali na região. É isso que eu gostaria de colocar. Tem muita liderança aqui que poderia estar dentro desse, junto com os guardas, junto com a saúde, e fazendo um bom trabalho, porque conhece a sua área e tem curso, porque dentro dos movimentos sociais nós só vamos lá levantar a bandeira no dia 8 de março. Durante o ano inteiro nós temos dado, como foi colocado aqui, e também temos cursos de formação. E o PLP é um que pode ser espelhado, as promotoras legais populares, onde nós aprendemos desde o jurídico à saúde. Muito obrigada. Ademir?
Joaci. Bom dia, secretária. Bom dia a todos. Eu me preocupo com outro tipo de agressão além da física, que é uma agressão chamada assédio moral. Feita uma pesquisa na OAB, depois de uma denúncia sobre assédio moral, descobriram que em 80% dos casos, a agredida moralmente é a mulher. Estou falando da agressão no meio do trabalho, uma agressão grave. Estamos em pleno século XXI, no momento que vivemos sob a égide do direito moderno, e é inconcebível esse tipo de agressão. A agressão moral, ela traz danos, traz transtornos, que muitas vezes são irreversíveis. Sabemos disso. Mas o que mais me impressionou em relação a essa pesquisa, certamente que é feita na OAB, imagine, uma entidade, pressupomos todos, que deve defender direitos, enfim, precursora, inclusive. Assim deve ser. É que, em 30% dos casos, quem praticava o assédio moral era a mulher. Grave também. Contra outra mulher. Parece que em 20% dos casos, apenas o homem é que era agredido moralmente. Porque o homem covarde, ele não agride moralmente outro homem. Geralmente agride a mulher. Mas o pior ainda é que na hora de se decidir, na hora de tomar decisão, a OAB, num caso em que 70% da agressão é cometida pelo homem, pressupõe que a punição seria 70% dos homens. Mais mulheres foram punidas. Um outro caso de agressão. Então, eu gostaria de saber, em relação à secretária, se há essa preocupação em relação ao assédio moral no ambiente de trabalho, e o que a sua secretaria tem feito em relação a isso, que eu acho que é um tema muito atual. Estamos em pleno século XXI e não podemos conceder esse tipo de agressão. E ela ocorre no Brasil. Em pleno século XXI, a agressão, o assédio moral no ambiente de trabalho. E o que a secretaria pensa em relação a isso, e se há algum trabalho para combater o assédio moral no ambiente de trabalho, que é grave, como já frisei, que pode trazer transtornos irreversíveis, inclusive à saúde. E mais uma vez, quem sofre mais é a mulher, porque na maioria dos casos, quem é agredida moralmente é a mulher. Muito obrigado. Pessoal, vou chamar o Joaci. A gente teve mais 3 inscrições, tá? Encerramos agora, tá? O Joaci tem? Ah, é a Joaci. Joaci. Bom dia, eu não tenho entidade, eu sou simplesmente uma moradora da cidade de Tiradentes há 30 anos, tá? O que a gente necessita, e nós temos ali o Hospital Cidade Tiradentes, então a gente tem uma assistência ali muito péssima. Por exemplo, a pessoa precisa fazer um exame de sangue, um exame de qualquer coisa, nós não temos um laboratório aqui. Pelo tamanho da nossa cidade, nós precisamos de um laboratório. Isso acho que tanto para o homem como para a mulher também. E a gente está aqui porque nós somos o fundão, né? Como sempre foi dito isso, nós somos o fundão da Tiradentes. Mas hoje nós somos uma cidade, nós somos um bairro grande. Nós temos, assim, a capacidade de termos um bom hospital de referência da mulher também, né? Temos a capacidade de ter uma delegacia de mulher, não só uma, mas 2, porque a nossa região é muito grande. E agora, a partir do momento que foi juntado as Coabs, se formou uma Tiradentes. Então, se fazer assim, vamos andar um dia dentro da cidade de Tiradentes, é impossível, porque a nossa coisa aqui é muito grande, é extensiva. Então, a gente precisa de muito mais, secretário. Nós precisamos de emprego, porque uma mulher hoje que ela apanha, ela vai, procura lá a casa Anastácia e tal. Então, as outras casas que temos aqui, não precisamos receber alguma só, mas assim, ela precisa de um trabalho, ela precisa sair daquela vida
e ganhar o pãozinho dela, porque ela tem criança, sabe? Então precisa isso. Eu já participei de vários movimentos, já participei na época da Marta, que teve o congresso lá no Embi, saí como delegada, então toda aquela burocracia toda, eu já participei muito disso. Mas só que assim, hoje, aqueles que nós fizemos, nós estamos vendo os resultados hoje. Mas nós queremos mais. Nós precisamos de mais. O trabalho que a gente precisa, às vezes não precisa nem ser um trabalho de elite. Mas assim, pegar aquelas senhoras que foram apanhadas, elas não têm profissão. Então dá uma profissão, ou de uma empregada doméstica, como aqui na nossa região, futuramente vamos ter vários... como se diz, hotéis, né? Porque depois do Itaquerão nós vamos ter uma grande expansão. Então fazer um curso de arrumadeira, um curso de, como se fala, auxiliar de cozinha. Ela pode ser uma cozinheira. Porque não precisa ser só uma pintora ou não sei o quê, mas ela pode ser uma cozinheira, pode ser uma boa arrumadeira, ou como se diz hoje, camareira, né? Porque muitas profissões foram definidas. Então eu acho que isso daí vai ajudar muito, que seria um emprego imediato, de primeira instância, né? Então eu agradeço a atenção da senhora e de todas as secretarias que estão aqui, para dar uma olhada com mais carinho para nós, porque nós precisamos muito, nós sofremos muito, tá? Muito obrigada e tenham sucesso. Da Rita, depois a Kelly e depois a Fabiana, tá? Bom dia, ainda bom dia, né? Estamos chegando aí no meio, mas meu nome é Ana Rita, eu sou moradora de Cidade Tiradentes também há 30 anos, aposentada na saúde, atualmente no CRAS. Me orgulho em falar que fui fundadora de uma organização chamada MOCUT, que é Movimento Cultural de Cidade Tiradentes, onde a gente vem discutindo algumas ações que pontuamos principalmente em relação à mulher negra. Que eu acho que dentro desse corte da mulher ainda nós temos um agravante, que a mulher negra é a que está mais abaixo ainda, que está abaixo da linha ainda de todas as discriminações, né? Inclusive a gente está pedindo um apoio, que nós conseguimos aprovar um projeto no ponto de cultura, que será um trabalho desenvolvido com essas mulheres, né? As mulheres que a gente predomina, mulher negra em Cidade Tiradentes, e principalmente uma camada de mulheres que a gente vem trabalhando, que a gente nota que elas estão mais ainda na invisibilidade, que são as mulheres catadoras de materiais recicláveis, e que a maioria sustenta sua família com esse trabalho informal, discriminado, desvalorizado, não reconhecido, que ele limpa o planeta, preserva o meio ambiente e ajuda na renda dessas mulheres em suas casas para sustentar os seus filhos. E as crianças dessas mulheres então nem se fala, porque não se pensa no trabalho com eles também, dessa valorização. Então nas escolas, nos espaços públicos onde eles frequentam, a gente tem batido muito para discutir essa questão. E eu gostaria, né, de pedir o apoio, né, da secretaria, que a gente sempre foi muito bem acolhido e sempre trabalhamos juntos nessa parceria, né? Nesse sentido, de que a gente possa fortalecer essas mulheres, né, a autoestima dessas mulheres, o trabalho delas, para que elas possam ter esse reconhecimento. Então, assim, com um ponto de cultura que chama-se Núbia, que a gente está trazendo o nome de um país da costa da África, que é o nome de uma mulher liderança, rainha, que comandou o governo num determinado período, né? E nós estamos trazendo esse projeto para desenvolver esse trabalho com essas mulheres. E eu conto com o apoio, né, da saúde, da subprefeitura e de todo o pessoal, que hoje a diretoria do MOCUT está lá, uma outra diretoria. Esperamos a gente conseguir dar conta de tudo, porque a burocracia é grande, né? Para a gente conseguir as coisas, ainda mais nosso povo, o povo negro, que sempre trabalhou muito na informalidade, teve um pouco acesso à educação, à ascensão social, né? Porque para mim fazer minha faculdade não foi fácil não. Fui fazer depois nega véia, trabalhando na saúde muitos anos, na época da Luiza Erondina, que eu agradeci ter tido a oportunidade de conseguir
melhorar um pouquinho o meu salário e dar conta de pagar uma faculdade que eu conseguia cuidar dos filhos e fazer faculdade. Porque eu também sou chefe de família. Eu que lidero a minha casa, que eu sou sem um companheiro. Então, assim, eu acho que isso nós temos que ver. O que eu passei, eu tenho procurado contribuir o mínimo possível, que eu sou um passarinho, com a minha gotinha de água tentando apagar o incêndio. Mas eu tenho procurado contribuir com aquelas que ainda estão passando, são muitas. Que hoje no serviço social eu não pensei que eu fosse ver tanto, porque eu vi tanto na saúde, eu imaginei que eu tinha visto tudo. De repente, eu, nos meus pouquinhos anos de idade, estou vendo coisas que eu nem imaginava, que a doença social é muito mais grave do que eu pensava, associado aos problemas de saúde também. Então é isso, gente. Nesse momento, eu só quero pedir apoio, principalmente para a mulherada, que eu sei que tem umas mulheres aqui na região que tem coragem, que luta, tá aí, toda essa mulherada que eu já conheço, a maioria aqui dessas lideranças que estão aqui, há muitos anos, as políticas nós temos forçado muito para acontecer. É isso que eu quero pedir e agradecer a presença da secretária, cumprindo com essa agenda aqui com a gente. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Kelly. Na verdade, eu sou daqui da cidade de Tiradentes, sou de Guaianazes. E aí, eu não sei se tiver alguém inscrito que queira muito falar, eu até cedo minha vez. Tem? Então tá bom, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer as pessoas que assinaram uma baixa assinado, que a Beth, que é usuária lá da Casa Viviane, que é um serviço que atende mulheres em situação de violência lá, está passando, que é um pouco um pedido, reforçando o pedido que a gente já tem feito na Secretaria, que não é de Políticas para as Mulheres, mas também sabe do acontecido, que é uma segurança 24 horas, já que esse serviço não conta com isso e a gente sofreu uma série de furtos nesses 2 últimos anos, o que altera a dinâmica do serviço e tem prejudicado bastante emocionalmente a equipe que trabalha lá, né? Porque nesse período só a única que sofreu um assalto uma única vez e já está bem abalada sou eu, mas as meninas sofreram 13 furtos nesse período, né? Foi invasão. Enfim, né? Isso depois a gente pode conversar melhor. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a secretária, pensando num serviço como esse, de uma maneira mais ampliada, uma pergunta específica de um bairro e tal, se existe alguma resposta, sei que já tem uma conversa entre as secretarias, na verdade, entre todas as secretarias, e aí pensando que a Casa Feira é um serviço compartilhado entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Políticas para as Mulheres, se existe a possibilidade, se vislumbra isso, a gente sim, deseja bastante, que, sei lá, a partir de um determinado momento, que isso possa ser construído uma gestão compartilhada dos serviços que atende mulheres em situação de violência que hoje estão na pasta da assistência. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fabiana. Eu sou moradora, primeiramente sou moradora aqui do bairro, aqui da cidade de Tiradentes, né? Coordeno a Casa Anastácia, que é um centro de defesa para mulheres vítimas de violência aqui na cidade de Tiradentes. A gente já está aqui há 2 anos aqui no território. É o único serviço que é voltado aí fora a Casa Feira, é a Casa Anastácia, que atende as mulheres aqui do bairro. E aí a minha fala acho que vem mais no sentido de colocar assim, que na verdade ainda as reivindicações, acho que as pautas e o que o bairro, e eu acho que o bairro, as pessoas que moram na periferia, essas pautas de reivindicações, elas já estão propostas, né? Acho que desde as conferências, do que a gente tem pautado junto com a Secretaria, não só de Política para as Mulheres, mas todas as outras secretarias, as necessidades e as dificuldades que as mulheres enfrentam de ter os seus direitos garantidos. E aí, falando um pouco de cidade de Tiradentes, eu acho que assim, acho que o olhar que a Secretaria, acho que não só de Política para as Mulheres, mas como outra secretaria, precisa ter um olhar voltado para o direito das mulheres que moram na periferia, porque a mesma necessidade que tem uma mulher de cidade de Tiradentes não é a mesma necessidade que uma mulher que mora na Vila Madalena, que mora na Vila Mariana. Então, assim, o que a gente percebe das mulheres que a gente atende aqui
e eu que moro aqui também, e a gente sabe que vários movimentos estão articulados aqui, que as políticas, elas têm assim, as mulheres não conseguem acessar a política, elas não têm um olhar na perspectiva de gênero e nem numa perspectiva de raça, né? Porque o índice de mortalidade materna, o índice de cidade Tiradentes é alto, porque a gente sabe, a cidade Tiradentes tudo é muito extremo, né? A violência, ainda as mulheres, a pauta que elas mais reivindicam ainda é o direito fundamental, que é a moradia, que é você ter uma alimentação. Ainda as mulheres não têm ainda o que comer dentro de casa. Então não é a mesma pauta de uma mulher que mora lá num outro bairro diferente da onde está a ausência das políticas públicas, as mesmas reivindicações. Ainda as mulheres daqui do bairro reivindicam ainda que elas precisam de emprego, que elas precisam de moradia, que elas precisam de uma saúde. O básico ainda não é garantido para as mulheres. O básico ainda para as mulheres, elas não conseguem ter um pré-natal conforme está previsto no SUS. E ainda se ela for uma mulher negra, a situação é muito pior ainda. Então a gente sabe que para uma mulher que mora na periferia é diferente de uma mulher que mora num outro território. Então acho que esse olhar tem que ser voltado para as mulheres que moram na periferia, elas têm que ser conforme as necessidades que essa população precisa, que não é só a cidade Tiradentes, como Capão, como Grajaú, como Parelheiros, que não tem nada. Então, assim, da dificuldade que é para as mulheres acessar o básico ainda. Então, acho que a luta e a discussão é articular junto com as outras políticas, se olhar na perspectiva de gênero, o olhar conforme a realidade daquele território, porque esse olhar não é visto ainda. As mulheres ainda, elas reivindicam o básico. Então, acho que essa é a minha grande preocupação. Então, não só falar o que falta das políticas, que tanto na área da violência contra a mulher, mas ainda o básico, que é comer ainda, que é, né, você ter um fim de necessidade para você conseguir pensar, você ter uma educação. As mulheres não conseguem retornar ao básico, que é você ser alfabetizada. Então, esse é o grande drama, acho que a raiz do problema está aí, né? Porque o resto é só a consequência. Então, acho que é importante, aí acho que a Secretaria Política Parlamentar, acho que é uma secretaria que dialoga muito, mas a gente sabe que outras secretarias são muito resistentes. A assistência, ela tem esse problema muito grande, porque uma boa parte dos serviços que atendem as mulheres vem por parte da assistência, e a gente não consegue avançar no diálogo, tanto na delegacia quanto na secretaria. Tudo que a gente já tem pautado, já é conhecimento da secretaria, a gente não avança. Então, acho que é essa a minha preocupação. Em relação às questões do enfrentamento à violência contra a mulher, eu vou mais afirmar um compromisso aqui, e depois que eu responder e dialogar com os demais temas, eu gostaria que a Dulce, a secretária adjunta, abordasse, porque a Dulce, além de ter uma trajetória, uma experiência anterior muito importante nessa área, é quem tem, junto com a Fernanda, implementado e acompanhado as ações nessa área. Mas o que eu queria deixar é mesmo um compromisso com a Kelly, de que a gente, primeiro um compromisso de ajudar nesse diálogo com a assistência social, porque a Casa Viviane está sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, não nossa, no sentido de garantir maior segurança para a Casa Viviane. A gente também enfrenta esses problemas em muitos dos nossos serviços. Então a gente o tempo todo luta para garantir a segurança não só das mulheres que são usuárias desses serviços, mas de quem trabalha nesses serviços. Então nosso compromisso de ajudar nessa articulação para a gente conseguir melhorar a segurança lá. E dizer que a gente está trabalhando para conseguir avançar neste acordo com a Secretaria da Assistência Social, seja daquele que é o protocolo único de atendimento, seja nessa questão que a gente vislumbra, sim, de alguns serviços serem, se não totalmente, porque isso é um processo, mas pelo menos parcialmente construir uma ação de gestão em parceria compartilhada, né? É uma caminhada, mas isso está no nosso horizonte.
de 2013, onde a gente lançou a ideia de construir um protocolo único de atendimento. Né? Quando a gente fala em protocolo único de atendimento, é que os serviços da assistência social, assim como os nossos, trabalhem a partir de uma única visão no momento do atendimento das mulheres vítimas de violência, com a mesma concepção, com a mesma visão, que garantam acesso às vagas, acompanhamento, atendimento, a partir de um padrão comum, porque a assistência social tem todo um acúmulo, uma trajetória, um funcionamento, e nós temos outro. Então a ideia é conseguir unificar, e tem serviços importantes sob gestão da assistência social. Então essa é uma meta que a gente está sempre perseguindo. Agora, para o mais emergencial, fica um compromisso de ajudar, né, na medida aí do que a gente também pode, porque a gente luta inclusive por segurança nos nossos serviços. Temos tido um apoio muito bom da Secretaria Municipal de Segurança nesse sentido. A gente sabe que vai ter um concurso para ampliar a contratação de guardas civis, mas ainda é insuficiente o corpo funcional que se tem, e mesmo assim a gente sempre que demanda tem o apoio da guarda para os nossos serviços, e a gente pode sim ajudar nessa articulação. Eu queria então dialogar com algumas questões colocadas. Acho que quando a Maria coloca dessa questão da delegacia, cadê a Maria? Eu acho que isso, gestores municipais colocam isso, o movimento de mulheres coloca o tempo todo, e a Dulce vai aprofundar da insuficiência do número de delegacias, certo? Da necessidade delas funcionarem 24 horas, inclusive aos finais de semana, e ter equipe capacitada, né? Que o tempo todo isso aparece, estão sendo feitas algumas ações da nossa parte para ajudar essa pauta a avançar. A Dulce vai falar quais são. E acho que a creche toca num ponto que eu falei brevemente ali na minha fala, mas que é fundamental, porque creche garante a autonomia econômica. Então ela é importante para o conjunto das mulheres, porque infelizmente as tarefas domésticas ainda não são compartilhadas, companheiros homens, não são, certo? Então muitas vezes essa mulher tem um parceiro que não compartilha essa jornada. A gente vê pelos dados do DIEESE a média de horas que as mulheres gastam para tarefas domésticas é uma média, se não me engano, de 22 horas semanais, e a dos homens, se não me engano, não chega a 6. A gente até trouxe a nossa cartilha da autonomia econômica, nosso material, que tem isso aí, né, Cris? Tem esses dados. E muitas vezes ela não tem com quem compartilhar, né? Muitas vezes ela cria os filhos e filhas sozinha. Então é importante para o conjunto de mulheres, é importante para as mulheres que estão ainda em uma situação de maior desigualdade e vulnerabilidade, que são as mulheres vítimas de violência. Muitas vezes não rompem com a situação de violência por dependência financeira do agressor. Então, a gente tem trabalhado para apoiar e para apresentar as demandas relacionadas à creche. E das 60 creches prometidas pelo prefeito Haddad, a última informação que eu tinha é que 30 já estão licitadas para serem, 30 já foram entregues, né, para a população de São Paulo. O prefeito herdou uma fila de 100 mil crianças. Eram 94, depois aprofundou o diagnóstico, cerca de 100 mil crianças na fila por creche em 2030. E uma reivindicação que aparece muito, e a Maria Lúcia está trabalhando para fazer isso andar, é essa questão de a gente conseguir ter pelo menos algumas creches. A gente está querendo construir uma experiência piloto que funcionem num período mais ampliado, que funcione em período noturno. É todo um debate com a educação, que já nem pode chamar de creche, espaço de cuidados, porque não existe creche à noite. Tem todo um conceito pedagógico de que à noite a criança tem que descansar, tem que dormir, tem que conviver com a família, portanto não é creche. A creche é um espaço de aprendizado, de brincadeira, um espaço lúdico, então tem que construir essa política do espaço de cuidados. A Maria Lúcia está, inclusive, visitando, né, Maria Lúcia, algumas experiências exitosas de creche que funciona há mais tempo, para a gente ver se consegue implantar uma que seja experiência piloto em São Paulo, porque é uma deliberação de todas as conferências de políticas brasileiras. Essa questão
das creches, da creche, simplesmente ter creche no horário normal, principalmente conseguir para a creche no horário tradicional e da creche no horário noturno. Então você traz uma pauta importante que a gente está tentando fazer avançar. E a da saúde. O tempo todo a gente está em articulação com a saúde para discutir essa questão do acesso aos exames, dos direitos sexuais e reprodutivos, de que seja um Estado laico, de que o atendimento seja um atendimento que respeite as regras das políticas públicas e das normas técnicas de atenção integral à saúde da mulher. Então a gente vai fazendo o acompanhamento e a gente está à disposição para ir dialogando, em especial regiões que têm problemas mais fortes e que a gente possa fazer a interface, o diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, né, para a gente ir fazendo essa articulação intersetorial. A saúde também é uma porta de entrada fortíssima para as mulheres vítimas de violência, então toda a articulação que a gente faz, acho que a saúde e a educação estão praticamente sempre em tudo, são secretarias muito fortes. E trabalho também, que nas necessidades de uma articulação intersetorial. Em relação à questão do assédio moral, a gente está, Ademir, no Comitê do Trabalho Decente. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres faz parte do Comitê do Trabalho Decente. E nesse comitê, nós, em parceria com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, temos levado que as mulheres e negros, e em especial dentro disso as mulheres negras, são as que estão nos trabalhos mais precarizados, são as que têm enfrenta a discriminação ou assédio moral de maior forma, basta ver a pirâmide salarial do país, e que estamos apresentando algumas políticas específicas para enfrentar isso nesse setor. Está aqui a Cristina, coordenadora de autonomia econômica. Então, dentro do Comitê do Trabalho Decente, onde participam várias secretarias, a gente está levando essa pauta, né? Que dentro da luta por trabalho decente tem setores que são mais prejudicados. E nessa linha dos setores mais prejudicados, e aproveitando também que a Ana Rita trouxe a questão das mulheres negras, cadê a Ana Rita? Lembrar, então, e já dialogar com o que você trouxe, Ana Rita, de que a gente está, esse mês, comemorando junto e organizando um evento junto com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, no dia 25 de junho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente vai fazer um evento em conjunto com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, e a gente tem uma ideia, que ainda não virou ação, uma ideia. A gente está construindo isso, teve uma mudança de gestão na igualdade racial, então até eles ficarem a par das coisas e dar continuidade, e mudou também a gestão na Secretaria do Trabalho. A gente tem um vácuo, um períodozinho de tempo, mas a gente quer retomar. Trabalho, políticas para as mulheres, igualdade racial, um trabalho em relação às trabalhadoras domésticas. A gente quer, nos CAPs, fazer um projeto de atendimento, de orientação às empregadoras, às trabalhadoras domésticas, sobre os direitos diante da nova legislação, para promover a formalização do trabalho doméstico e a capacitação e aumento de escolaridade, não só a capacitação. Então a gente tem essa ideia de fomentar conjuntamente as 3 secretarias uma agenda de valorização da trabalhadora doméstica, onde uma grande maioria são mulheres negras, aumento da escolaridade e implantação da nova legislação estimulando a formalização. Então, a gente tem essa ideia. E quando você falou, eu lembrei, puxa, eu não dei informe da questão da igualdade racial, e aí me puxou mais um informe que eu não dei, que é o da habitação. A gente tem trabalhado para conseguir, ontem eu recebi o movimento de moradia, as mulheres representantes do movimento de moradia, e a gente está lutando para consolidar o que é uma reivindicação antiga e que está avançando, que é ter reservado 5% das vagas da habitação. A reivindicação é para as mulheres vítimas de violência.
mas a gente está conseguindo avançar de nos 5% de para mulheres vítimas de violência. Nos deles, eles vão indicar os critérios. Então, uma pauta que está avançando. Uma pauta que precisa avançar, estava avançando, e infelizmente teve problema, é o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, que a gente está retomando com a Secretaria da Habitação, Planejamento e Assistência Social do município, que muitas vezes para a mulher sair da casa-abrigo, ela só consegue sair por meio de ter a parceria social, o aluguel social, que seja, para conseguir reestruturar a sua vida. Então, essa área da habitação também tem muitas reivindicações importantes e que a assessoria de ações temáticas está ajudando a construir, a tentar encaminhar, e a gente tem que fazer essa articulação com a Secretaria da Habitação para fazer essa demanda avançar. E eu tinha esquecido de falar, sério. Quando a Joyce traz a questão... Cadê a dona Joyce? Ela tinha falado. Tá aqui. Como que é o nome? Joyce. A dona Joyce, a dona Jo, traz aqui essa questão da profissionalização das mulheres. Acho que eu já falei um pouco disso, está aqui a Cristina. É fundamental para nós isso, e não só aproveitar essa expertise que muitas mulheres têm nas áreas tradicionalmente femininas, como costura, cozinha, artesanato, e fazer com que isso de fato vire uma profissão, seja formalizada e garanta renda, né? Porque muitas vezes as mulheres têm condições de exercer essas profissões, mas essas profissões são precárias, não garante uma renda fixa, não garante contratação informal. Então, estimular nessas profissões onde as mulheres tradicionalmente atuam, que as mulheres cada vez mais estejam profissionalmente capacitadas para isso e, portanto, formalmente contratadas e inseridas no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, como nas profissões que não são tradicionalmente femininas. Então, a gente quer fazer parceria para também as mulheres para trabalhar, que tem crescido muito no Brasil e tem algumas experiências exitosas, como São Bernardo, né, Dulce? Para a construção civil, onde pagam-se salários maiores, onde as mulheres podem também assumir um papel importante. Então, também tentar abrir nessas áreas onde tradicionalmente as mulheres não trabalham e não estão atuando, né? Não conseguem ser incluídas. E a gente pretende fazer isso por meio de projetos na área da autonomia econômica, certo? Não só nos nossos CCEs, mas ampliar parcerias com outras instituições de capacitação profissional das mulheres que não sejam só os nossos CCEs. E nossos CCEs são poucos, são 5. Nessa cidade, nesse tamanho que é São Paulo. Então a gente quer, além de implantar os projetos de autonomia econômica no CCE, ampliar a parceria e estabelecer com outras, essa ação com outras instituições. Eu acho que e teve a Fabiana que falou também, que recuperou essa questão. Cadê a Fabiana? Está aqui. Das mulheres negras, certo? Da importância da gente ter esse olhar também das mulheres negras e do limite dos serviços, né? De como a gente tem poucos serviços, do trabalho que a Casa Anastácia tem, que eu acho que é um trabalho importante, mas o quanto é escasso e o quanto só se tem esse serviço na região, o quanto precisa ampliar, que é o que a gente tem sentido no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala ampliação da rede de enfrentamento, claro que a gente não está falando somente de serviços da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que rede Delegacia da Mulher, CREA, CRM, né? Centro de Referência da Mulher, a Casa Viviane, a Casa Anastácia, isso é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente tem sentido essa necessidade, e essa necessidade em relação às delegacias, em relação aos serviços. E a avaliação que a gente tem feito, Fabiana, aqui, para implementar a Lei Maria da Penha, é disso que a gente precisa. Do judiciário funcionando, da rede de enfrentamento à violência funcionar de forma articulada, não
serviços funcionar de forma integrada, no formato de rede, como é o Sistema Único de Saúde, né? A atenção básica, a atenção de média complexidade, de alta complexidade, a gente tem uma rede com hierarquia, com regionalização, para a Lei Maria da Penha funcionar. Porque a lei é uma das mais avançadas do mundo, mas você não tem serviço, certo? Que garanta acesso à justiça, acompanhamento psicológico, social, porque às vezes a mulher tem advogada, mas ela não tem um apoio psicológico para seguir, né? Para enfrentar a situação. Então, a nossa avaliação é essa: para a Lei Maria da Penha funcionar, ser implementada no Brasil, esse fortalecimento da rede de serviços é fundamental. Então a gente tem aqui a Casa da Mulher Brasileira, mais uma casa de passagem, mais uma casa-abrigo, mais 2 CRMs, mais 2 CCMs, esses objetivos que a gente está trabalhando para implementar na nossa gestão, se coadunam e se juntam com os demais serviços que a gente espera que sejam também ampliados para fortalecer essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente tem acompanhado os dados que 70% daquela geração nem trabalha, nem estuda. 70% dos jovens que estão nessa situação são mulheres, e a maioria negras. E muitas dessas é devido à gravidez precoce. Então não trabalha porque não tem com quem deixar o filho, não tem creche e para de estudar. Então no diagnóstico da tal geração neném vem, certo, 70% de mulheres. Aí se aprofunda, são mulheres jovens e negras. Então acho que é fundamental a gente conseguir ter essa política articulada com a promoção da igualdade racial, com a educação e com o trabalho, né, para tentar na cidade de São Paulo superar essa situação. Acho que da parte que me foi apresentada, eu respondi todas, então eu queria passar para a Dulce, que tem muito a contribuir aqui com o nosso debate. Obrigada. Bom, acho que é bom dia ainda, né? Bom dia ainda. Bom, eu acho que a Denise falou, acho que a maioria das coisas, inclusive falou dos equipamentos, das possibilidades de novos equipamentos no enfrentamento à violência, né? Que eu acho que são super importantes e necessários e com certeza não serão suficientes ainda, né? Então a gente pensar que a gente continua com o desafio de ter mais equipamentos. Em relação à questão das delegacias, as delegacias de defesa da mulher, ou DDMs, que a gente ouve falar bastante, né? A gente tem uma dificuldade grande no acolhimento das mulheres nas delegacias da mulher e nas delegacias comuns, porque delegacia da mulher a gente não tem em todos os bairros e as mulheres também usam muito a delegacia comum para fazer a denúncia da violência. O que acontece conosco, como população em geral, é que a gente tem a polícia como uma primeira porta de entrada quando a gente sofre uma violência. Sofreu um assalto, vai fazer boletim de ocorrência, bateu o carro, vamos fazer boletim de ocorrência, sofreu uma violência, nós vamos para a delegacia. E as delegacias, elas em geral não estão preparadas ainda para acolher a mulher e respeitar a mulher como cidadã. E não é só a delegacia, outros serviços também. Isso é um desafio muito grande para a implementação da Lei Maria da Penha, para o acolhimento da mulher sendo respeitada como cidadã portadora de direitos e que deve ser respeitada na sua reclamação. O que acontece é que a violência contra a mulher ainda é vista como um problema privado. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós ainda temos muito presente isso, né? E isso é um problema na hora do acolhimento, porque algumas pessoas, algumas autoridades ainda olham para a mulher procurando justificativa para a violência que ela sofreu, né? Então assim, mas ele te bateu por quê? Porque você não cozinhou o feijão direito, porque você estava na rua 11 horas da noite? Não tem porquê, né? Tem que acolher a palavra da mulher, tem que respeitar
respeitar e dar encaminhamentos àquela queixa dela, né? Então, na verdade, a gente tem esse problema ainda nas delegacias todas e nas delegacias da mulher também, né? E há uma resistência, uma fala de muitas profissionais da delegacia da mulher que é um desprestígio estar numa delegacia da mulher. Então, muitas delas, muitos dos profissionais e das profissionais que estão nas delegacias da mulher estão descontentes porque estão atuando ali, e a gente tem um desafio muito grande de fazer isso funcionar. E aí nós estamos, temos problemas com as delegacias, né? Que às vezes coloca as nossas funcionárias, as funcionárias dos serviços da Secretaria de Política para a Mulher, em situação de risco, porque fala com o agressor que foi a tal fulana que atendeu a mulher que está brigada, né? E coloca a funcionária em risco. Então nós temos que proteger a mulher e temos que proteger os funcionários ainda, né? Então a gente tem procurado conversar com essas delegadas, né? Então a Fernanda já teve uma conversa com uma delegada que a gente identificou um problema, procurando negociar, solucionar isso, ver o que há, o que é possível fazer para a gente solucionar. E a gente está junto com o grupo de promotoras de justiça do Fórum da Barra Funda, procurando marcar uma reunião com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que é quem cuida, né, das delegacias em geral, para a gente, inclusive, para a gente fazer uma reunião entre Defensoria Pública, as promotoras de justiça de um grupo chamado GVID, que é um grupo de especialistas no atendimento da violência dentro da Promotoria de Justiça, a Secretaria de Política para as Mulheres, e a gente levar inclusive todas as situações, porque são várias situações de um atendimento às vezes desrespeitoso, que não dá encaminhamento para as questões que as mulheres levam para a delegacia da mulher. Informa as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, né? E essas organizações da sociedade civil que estão mais no cotidiano das mulheres podem também informar mais sobre essa questão de como realizar um boletim de ocorrência, dessas dificuldades na delegacia, e essas mulheres, ao irem para lá, já terem mais informação para que esse atendimento possa ser mais adequado ao que a mulher busca. E, por outro lado, nós estamos fazendo essa tentativa de garantir essa discussão diretamente com a Secretaria de Segurança e com as pessoas que coordenam a delegacia da mulher e as outras delegacias, para que melhore esse atendimento, que seja respeitoso, né? É um desafio, o enfrentamento à violência é um desafio constante que está no nosso cotidiano, né? E que cada uma e cada um de nós aqui é responsável por garantir que essa mulher tenha informação, que ela tem o seu direito garantido, né? Bom, eu não sei se tem mais alguma questão em relação a isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Só para finalizar, agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez. A secretária Denise Mota, a primeira secretária que veio visitar a subprefeitura da cidade de Tiradentes. A gente acha super importante esse contato, né? Tá aqui a Tanci, que faz esse meio de campo, né? A gente está aqui pedindo para ela, secretária de saúde, secretária de habitação, e a gente conta com a presença de vocês para as próximas visitas dos secretários, tá? Muito obrigada a todos. E a secretária está indo até a Casa C, se alguém quiser acompanhar, pode esperar se sentar, tá bom?
principalmente como atingir as mulheres das periferias da cidade de São Paulo? Acho que a importância da criação das secretarias, ela vai refletir o fortalecimento da política pública, de políticas para as mulheres, né? A execução de políticas públicas para as mulheres no município de São Paulo, como uma política permanente, uma política de Estado. Porque é diferente você ter um departamento, uma coordenação que implemente políticas para as mulheres, e você ter uma secretaria. A secretaria garante, dentro da gestão pública, empoderamento, orçamento, recursos humanos, equipe para execução e articulação com as demais secretarias dessa política. Eu acho que a importância da criação da secretaria é que ela vai fortalecer essa área como uma política mais permanente de Estado, não somente como uma política de governo, mas como uma política pública permanente. E ela vem justamente no sentido de formular ações não só dessa secretaria recém-criada, mas também de fortalecer a articulação, a execução dessas políticas na Secretaria de Estado, de Educação, de Trabalho, de Cultura, de Assistência Social, de pessoas com deficiência, de fazer essa articulação, porque, afinal de contas, as mulheres são a maioria da população da cidade de São Paulo. Nós somos 52% da população da cidade. E como trabalhar no sentido de combater as desigualdades e fortalecer o combate à violência para